pessoal, tudo bem? Aqui é a Miriam do Vitality Spa Franquia e este é o nosso canal Bem Viver Vitality Spa. Hoje trazendo para você uma pessoa muito especial, que é a Francine, do grupo Galeto de Dupla Cidadania. E ela vai estar explicando, comentando e trazendo informações super valiosas de como funciona este processo de você poder ter outra cidadania, não é verdade, Francine? Explica para nós como que é. Sim! Tchau a tutti! Tudo bem com vocês? Meu nome é Francine Galeto, da Galeto Dupla Cidadania, como a Miriam compartilhou. Em primeiro lugar, eu sou muito grata em ter esse tempo de qualidade com vocês e passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha rotina. Quem sabe essas informações não podem te ajudar, né? Você que está pesquisando sobre franquia, sobre o trabalho da Miriam, enfim. E é isso que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre cidadania, sobre imigração, enfim. Mas, Francine, vamos começar então direto ao assunto, não é? Quem é que tem o direito a ter dupla cidadania? Claro, Miriam, essa pergunta é muito recorrente no meu dia a dia. Quem pode? Eu sempre falo assim, se você tem descendência italiana, espanhola, se o teu pai, avô, bisavô, até tataravô na linhagem italiana, nós podemos fazer todo o processo, toda a tramitação e fazer, né, o reconhecimento e posterior passaporte europeu. Então, é possível. Agora eu vou começar a dividir. Sim. A linhagem italiana, ela permite mais gerações. Então, se você é tataraneto, se você é bisneto, claro, se você tem avô, né, italiano, você pode solicitar. Entretanto, a espanhola, ela é limitada. Hoje, a lei espanhola permite somente filhos de espanhóis. Então, aqui no escritório, nós temos mensalmente em torno de 2 a 3% de novos processos espanhóis. É muito pequeno, se comparado com o italiano. Mas o motivo é óbvio, é a linhagem, né? Então, é possível mais aos italianos do que os espanhóis. Mas tem procura, viu, Miriam? Nós temos clientes espanhóis por aqui sempre. Sim, imagino que sim. E me diz uma coisa, como é que funciona este processo? Quanto tempo demora? Explica aqui que a pessoa que está interessada e agora que ela está aprendendo um pouquinho sobre como que pode, ela descobriu que na família dela, então ela tem essa descendência, como é que é o processo? O que ela tem que fazer em primeiro lugar, vamos dizer? É claro, procurando vocês, né? Claro. Bom, a documentação sempre é a mesma. Uhum. Emissões que comprovem a linhagem. Certidão de nascimento, casamento e óbito. Desde o italiano, por exemplo, se for a linhagem italiana, até o requerente. Se for espanhola, é uma linhagem mais curtinha. Então, mas mesmo assim nós precisamos da certidão do espanhol, do casamento do espanhol e do óbito e do requerente. Separando essas duas linhagens, nós sabemos, Miriam, que quando a linhagem é mais extensa, no exemplo da italiana, acontece do requerente, que é neto, é tataraneto, é bisneto, não ter mais os documentos. Então, a primeira dica que eu dou super valiosa é pesquise na família antes de nos contratar, de contratar algum pesquisador, porque na família tem muitos documentos, eu sempre falo, né? Eu adoro um bolinho com café, então aproveita o fim de semana, o sábado, vai na casa de alguma tia que você não vê há algum tempo agora, né? Com a flexibilização, enfim, toma um cafezinho com eles ou faz uma videochamada. Eles sempre têm informações que às vezes você vai economizar muito, e sem contar que você vai criar laços mais com a família, né? Depois você vai voltar e compartilhar, vai trazer esses documentos. Então, assim, primeiro ponto, na família tem muitos documentos, então corre atrás na família. Agora, já excluiu as possibilidades? Ninguém sabe aonde o avô nasceu, aonde o avô faleceu? Daí sim é o momento que eu sugiro que a gente venha conversar. Eu tenho uma equipe de pesquisadores, hoje eu não dou conta de pesquisar, mas quando o cliente vem num primeiro atendimento, numa conversa, eu acabo dando uma dica ou outra e na necessidade, daí nós fazemos a contratação de pesquisadores. Sim. Esse é o primeiro passo, as certidões. As certidões. E esses documentos
vão estar lá na Itália, no caso, ou na Espanha? Sim. Ah, certo. Exato. Mire, assim, a linhagem sempre começa com a certidão de nascimento do italiano, e no caso da espanhola, a certidão de nascimento espanhola. Acontece deles terem casado também, né? Virem para o Brasil casados. Então, tem situações que é necessário emitir o casamento nos países. As demais certidões, muito provável que estão todas no Brasil. Salvo, nós temos clientes da Argentina, então tem certidões que aconteceu, né, que nasceu na Argentina, depois migrou para o Brasil, e daí a gente vai fazer esse ajuste de certidões também. Normalmente, Miriam, as certidões brasileiras, a gente acaba, na contratação, a gente acaba emitindo para o cliente, então está incluso em todo o pacote. Mas, às vezes, a família também já possui, né, já emitiu, enfim. Cada caso é um caso, então eu procuro analisar o que o cliente possui de documentos e informações, para daí a gente gerir a questão de valores e de investimento. Porque, assim, é uma jornada. Todo cliente que nos procura, ele está querendo sair do Brasil, ele está querendo contratar a sua franquia. Então, o que acontece? É um passo a passo, é uma jornada, a gente vai verificar o que é melhor para ele, se a gente vai emitir o documento, se o cliente emite, enfim. Daí são vários detalhes. Mas é bem prazeroso essa jornada. Tenho muito prazer, sou muito feliz de sempre caminhar junto com os clientes. Que ótimo. Então, a pessoa primeiro recolhe toda a documentação que ela tiver e aí, então, lhe procura para poder ver o passo a passo, o que tem que fazer, né? E aí vai ter também uma noção do investimento dela para poder conseguir este passaporte, certo? Exato, Miriam. Por que eu chamo de investimento? Eu acho que tudo que a gente deseja mudar, por exemplo, uma viagem, é um baita investimento, né? Nós sabemos, Claro, seja uma viagem da praia do fim de semana, ou vai fazer uma viagem para o exterior, né? Então, é um investimento. A cidadania não é diferente. Então, quando eu começo a conversar, a atender o cliente, eu já falo, olha, você vai gastar menos se você tiver os documentos iniciais para a gente começar a conversar. Entretanto, nós temos atendimentos que o cliente já chega com todo o gás, Francine, é isso que eu quero, vamos seguir, e daí a gente vai começando, né, a elaborar o processo. Quando eu falo de investimento, Miriam, é porque nós temos que pensar que os processos, falando do italiano primeiro, sim, ele se divide, a parte brasileira, em emitir as certidões para comprovar a linhagem, para a gente verificar que, né, quem foi o avô, quem foi o bisavô, o italiano, enfim. Então, a gente precisa emitir, traduzir para o italiano e apostilar. Tem clientes que já chegam com tudo isso pronto para nós, tem clientes que nós vamos desenvolver. Depois, nós vamos apresentar ou no consulado italiano, aonde esse descendente reside. Tem descendentes que residem, por exemplo, na Alemanha, tem descendentes que residem no Brasil, tem descendentes que residem na Espanha. Então, a gente vai verificar o que é melhor. Então, eu vou ter que analisar o cenário do consulado. Por que eu falo consulado? Porque é o mais acessível, só que leva mais tempo. O consulado italiano de São Paulo, por exemplo, tem uma fila abusiva de 12 anos. Eu tenho certeza que o teu cliente não vai querer esperar 12 anos para ter o passaporte italiano. Uau. Então, daí a gente pode fazer um processo judicial. E a base do processo judicial é contra a fila do consulado italiano. Esse processo, esse reconhecimento acontece em torno de 3 anos. No momento que está sendo gravado esse vídeo, por conta da pandemia, que ainda nós estamos passando por ela, a fase judicial da Itália está levando em torno de 3 anos. Anteriormente à pandemia, nós até falaríamos a questão de 1 ano e meio, né? Então, olha para você ver a discrepância. Todo o processo, então, né? É muito tempo, né? Tá demorando. É muito tempo. Mas alguém tem que iniciar em algum momento para poder ter. Exato. E existe uma outra possibilidade, ainda falando do italiano, que o cliente pode residir e comprovar residência na Itália. Então, o cliente, essa possibilidade é para aquele cliente que, de repente, trabalha em home office, que pode ficar um tempo na Itália, trabalhando à distância, né? Então, veja, o cenário do italiano, a gente vai analisar o que é melhor para o cliente, né? Claro. Às vezes, o cliente já está olhando a sua franquia,
já para daqui a 1 ano e meio, por exemplo. Então, a gente vai ter que pensar, qual é a situação? Vale a pena ir para a Itália? Investir na viagem para a Itália? Ou posterga um pouquinho, né, a compra da franquia e faz o judicial, às vezes até mesmo para juntar mais recursos. Enfim, a gente vai analisar o que vale a pena para o cliente. Entretanto, agora o espanhol. Se você é filho de espanhol, filha de espanhol, teu pai nasceu na Espanha, nós podemos também fazer o reconhecimento. Então, como os documentos são poucos, né? Eu tenho certeza que você vai ter a certidão de nascimento espanhola do teu pai, o casamento, se falecido, óbito, o teu nascimento, e nós vamos elaborar um pequeno processo e nós vamos entregar no consulado da sua jurisdição. Se for em São Paulo, nós vamos entregar no consulado espanhol de São Paulo. Se for em outra parte, enfim, daí a gente vai verificar onde entregar. A minha experiência, o meu foco é em São Paulo, porque a maioria dos clientes que nos procuram é no consulado espanhol de São Paulo. Eu mesmo já representei clientes, mas enfim, então seriam esses dois cenários. E o espanhol é mais rápido, é questão de 2 meses, depois que nós agendamos a entrega da documentação, o cliente a gente já pode agendar o passaporte dele. Exatamente. E este assunto a gente está trazendo aqui, né, sobre o Vitality Spa Franquia, a gente está trazendo porque isso envolve o visto E2, que aqui nos Estados Unidos é um tipo de visto que está sendo muito utilizado e o processo dele é relativamente tranquilo, fácil para se conseguir. Então, se a pessoa tem essa condição de ter a dupla cidadania, então é uma condição fácil para quem está querendo vir viver aqui nos Estados Unidos legalmente, porque os Estados Unidos têm este acordo, né, de relações. Então, quem tem um passaporte italiano, um passaporte espanhol, e também são mais ou menos como 130, 140 diferentes países que também dão essa chance de ter a dupla cidadania, a pessoa pode ter o outro passaporte. Então, por isso que é importante ter essas informações que a Francine está trazendo. E assim, você sabe que aqui no nosso escritório nós temos vários clientes que obtiveram a cidadania com foco no visto, né? Para dar entrada aí nos Estados Unidos, com franquia, com empresa, com restaurante. Exatamente. Então, assim, eu acho muito bacana. Se você tem essa possibilidade, ela é uma porta excelente. A gente sabe, eu não tenho, assim, experiência no visto E2, mas eu tenho certeza que a Miriam vai indicar um advogado, caso você precise. Deixa nos comentários, né, Miriam? Sim, a vou Miriam deixar. Vai indicar sim, na nossa equipe nós temos advogados de imigração justamente para tratar sobre isso. Agora, uma pergunta aqui, que se a pessoa inicia esse processo, vamos dizer que ela está no Brasil, ela pode vir aqui para os Estados Unidos com outro tipo de visto e aguardar ser liberado o passaporte, como é que se diz, o processo da imigração, e aguardar aqui? Miriam, nossa, esse ponto é bem legal. Eu vou falar com foco na italiana, que eu tenho outros exemplos aí nos Estados Unidos, né? A espanhola, realmente, eu tenho mais aqui em São Paulo, mas a italiana. Eu tenho famílias que iniciaram a parte brasileira aqui comigo, pausaram o processo, terminaram, finalizaram, pausaram o processo e foram para os Estados Unidos. Residiu, né, tem comprovante de endereço e deu entrada no consulado italiano da parte, né, do estado que ela residiu, enfim. Então, é possível dar entrada aí. Sabe quanto tempo, Miriam, que o reconhecimento aí no consulado italiano, de Miami, por exemplo, que eu tenho um caso, em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Então, veja bem. Então, o processo pode acontecer. Pode acontecer aí. O que precisa? Ter comprovante de endereço. Todo consulado no mundo inteiro, ele vai pedir uma comprovação de endereço. Então, vamos supor, se você está fazendo um intercâmbio, é provável que o teu comprovante está atrelado à empresa, à escola, ou à locação da casa que você está fazendo, e não vai sair no seu nome. Então, daí não é válido. É necessário ter um comprovante de endereço nominal. O consulado, ele pede sempre recente. Mas vale muito a pena, porque você economiza. Sempre quando é feito via consulado italiano no país, vale a pena pela economia que o requerente vai ter.
Então, resumindo, a pessoa pode iniciar o processo aí no Brasil, colocando a documentação, pausar, vir para cá com outro tipo de visto, por exemplo, o visto de estudante ou visto de turista, né? Depende do visto que a pessoa pode estar conseguindo, porque esses vistos são temporários, mas ela pode estar vindo aqui, recomeçando o processo daqui dos Estados Unidos e aí aguardar até que ela receba, então, o resto do processo para receber o seu passaporte, né, a sua cidadania. E aí, aqui mesmo, o advogado de imigração vai, então, fazer a troca de nível, vamos dizer assim, que eles falam, né? Troca de status, essa é a palavra. Né? Troca do visto que ela está, que não é permanente, para um visto E2, que é assim, pode viver legalmente aqui nos Estados Unidos por tempo indeterminado. É um visto que, de tempos em tempos, tem que estar sendo renovado, mas é muito tranquilo para fazer isso, com o acompanhamento do advogado de imigração. E quando o cliente nos contrata, esse é um ponto que você tocou muito importante, acompanhamento. Exato. Eu acho que você passa por isso. Tem clientes ou pessoas interessadas que leem tudo pela internet, que o Google sabe tudo, que bom, né? Mas, às vezes, tem uma vírgula, enfim, tem algum ponto que é importante ter um acompanhamento. Então, assim, às vezes me questiono, Francine, eu estou com um advogado cuidando da imigração, mas eu preciso que, tecnicamente, alguém converse sobre o processo com ele para dar entrada no consulado. Você já pensou, Miriam? A pessoa chega no consulado, por algum motivo, o atendente pede o passaporte, tem a questão do visto, vai ser negado, dependendo se não estiver de acordo. Então, assim, é uma conversa a três. Eu, o cliente, ou a família, eu, o advogado. Nós vamos pensar juntos. Para quê? Para quando o requerente, o cidadão, chegar no consulado, não tenha um processo indeferido. Então, o foco de me contratar com relação à dupla cidadania é que o cliente tenha um acompanhamento e segurança. Né? É um investimento? Sim, é um investimento, mas que tenha segurança. Da mesma forma que você vai oferecer uma franquia, mas a pessoa já vai estar segura no ambiente que vai estar caminhando. Eu tenho certeza que você e a sua equipe toda vai dar o respaldo. É a mesma coisa o que eu faço. Aqui no escritório sou eu e meu esposo Jorge. Então, nós damos esse respaldo, essa segurança para o cliente. Exatamente. Por isso que na nossa equipe a gente gosta de ter pessoas que são competentes, com muitos anos de experiência, e por isso que nós estamos junto com vocês. Ai, agradeço. Nós indicamos sempre o Grupo Galeto para estar conosco, para ver essas questões. Então, porque nós confiamos, nós pesquisamos, então, assim, com todos os profissionais que nós trabalhamos, tanto advogados, contadores, né, o pessoal aí no Brasil. Então, todas as pessoas que estão junto com a nossa franquia são pessoas que a gente realmente tem a extrema confiança, né? Você está numa ponta, eu estou aqui no Brasil em outra, né? Então, quando o cliente chega pensando na franquia e ele vem nos procurar, imagine a expectativa do cliente de mudança de vida, né? Claro. Já está vendo, em certeza, locais onde vai montar a empresa, onde vai residir, escola para o filho, que a gente sabe que... É uma vida, né? É a vida da pessoa. Aqui a gente percebe muito isso, sabe, Mira? A gente conversa, não de tudo, né? Quanto eu com certeza não vou entrar na sua área, mas a gente conversa muito com o cliente sobre os locais onde vão ficar, pensando na escola. São muitos pontos. E isso traz relacionamento, Miriam. Exatamente. Por quê? Se, porventura, o processo chegou no consulado e o atendente consular pediu um ajuste, um documento extra, isso já aconteceu, por sinal, em Miami. Conversando com o cliente, numa conversa franca, a gente já acionou um outro advogado para acrescentar o que se fazia necessário. Então, assim, o cliente está seguro. Não, eles fizeram o que foi necessário. Quando chegar na sua articulação, né? Tudo que é necessário. Exato. Ela não precisa desesperar, que tudo vai estar sob controle, Sim. né? Sim, e assim, o relacionamento é muito importante, Miriam. Eu falo que eu não quero atender todos os seus clientes, mas eu quero atender o que for possível a nós. Porque o cliente busca isso, Miriam, essa conversa, né? Esse tempinho para a gente ter essa conversa olho no olho, né? E isso faz toda a diferença, Miriam. Vocês fazem esse atendimento aqui nos Estados Unidos também, a continuação desse processo? Vocês podem acompanhar por aqui também? Também, Miriam. Por quê? Como você disse, nós temos uma equipe, né? Então, assim, no país que o cliente for, né, dentro do nosso possível, nós temos um parceiro ou outro. Então, por exemplo,
Na Alemanha, nós tivemos um exemplo muito recente de um cliente que reside na Alemanha, a esposa trabalha, tinha comprovante de endereço. Nós pudemos auxiliar o cliente sem um assessor. Então, vão ter países que eu vou ter uma pessoa. Por exemplo, aí nos Estados Unidos eu tenho, sim, uma pessoa para acompanhar, de repente, o cliente no consulado, enfim, para esses detalhes de agendamento. Mas a gente vai ajustar o que se faz necessário para o cliente. E essa outra empresa que nós trabalhamos em parceria, a parte brasileira somos nós que desenvolvemos, ou seja, sempre há uma troca. Mas tem clientes, Miriam, que vai falar, não, Francine, o meu inglês está bacana, eu consigo me virar no consulado, então tudo ok. Então, assim, depende, a gente vai conversar do que vai ser necessário, mas eu tenho pessoa assim. E também, Miriam, eu acho que logo vai vir uma pergunta de cônjuge. Exatamente, eu estava pensando agora, exatamente, eu ia perguntar sobre o casamento, como funciona? É possível isso? Como funciona? Falando do espanhol, primeiro ponto do espanhol, se é um caso de uma família que está aqui no Brasil. A cidadania espanhola, ela, para ter o reconhecimento por naturalização, o cônjuge, no caso a família, né, tem que morar um período de 1 ano na Espanha, comprovar a proficiência também espanhola, o nível, se eu não me engano, é A2 de conhecimento, tem que comprovar também o conhecimento cultural através de uma prova. Então, a naturalização para a cidadania espanhola, ela é um pouquinho mais específica, é só quem mora na Espanha que vai conseguir fazer. Se mora no Brasil, não tem esse benefício. Se mora nos Estados Unidos, não tem esse benefício. Entendi. Então, eu esclareci primeiro para o cônjuge espanhol. Agora, para todos os demais, que a grande maioria da dupla cidadania é italiana. Sempre vai ter ali um italiano no meio, a gente vai conseguir. Então, para italiano, para o cônjuge, como eu sou cônjuge de cidadão italiano. Então, é possível fazer um processo através do consulado onde reside, não tem a opção de ir para a Itália, pode ser nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, onde residir, no consulado italiano, só que tem que estudar o idioma italiano. Então, o primeiro ponto, Miriam, é estudar o idioma italiano. Depois, se você me permitir, eu vou deixar aqui na descrição o contato do meu professor de italiano, que eu faço. Com certeza, eu tenho acompanhado seus vídeos. Ai, que bacana. É muito legal. Deixa muito legal. A informação é super rica, tem que deixar. Sim, porque às vezes a pessoa, né, já está para contratar você, a franquia, mas falta o cônjuge. Então, aqui eu vou deixar o contato do professor Carlos. Tem que estudar o idioma italiano, tem que fazer a prova nível B1 de conhecimentos linguísticos. Só quando o cônjuge tem esse certificado é que nós vamos começar a elaborar o processo. A elaboração leva em torno de uns 2 meses, é bem rápido, e depois nós enviamos para a Itália, através do consulado italiano, e vai levar em torno de 2 anos. E depois de 2 anos, é o que eu vivenciei agora em agosto passado, de 2021, que eu entreguei o meu processo no consulado, eu fiz o juramento, e hoje, eu brinco que um dia depois do juramento já é cidadã italiana. Então, hoje eu já sou cidadã italiana, eu posso emitir meu passaporte, e não há diferença. Então, vale muito a pena. Dá um trabalhinho estudar o comecinho do italiano, mas depois é uma língua tão gostosa, os benefícios que vai ter aí no país, linda, ela é super... E o som dela é ótimo. Então, assim, aí nos Estados Unidos, o cônjuge, né, cidadão italiano reconhecido, e depois fazendo o processo para cônjuge, eu tenho certeza que os benefícios, né, são muito grandes de trabalhar, estudar, viajar. Claro. Você já pensou, Miriam? Somente um dos benefícios de ter o passaporte europeu é não enfrentar as longas filas na imigração. Então, passa-se normalmente o italiano, né, o homem ou a mulher, passa com os filhos, né, que já sai automático o reconhecimento para os filhos, e fica para trás o cônjuge, né? Se é brasileiro, fica na fila lá, naquela fila longa sempre, né? E quando ambos têm o passaporte italiano, já é mais fácil. São ótimas as vantagens de se ter um outro passaporte, né? Italiano, no caso, que pega toda a Liga Europeia ali, pode viajar e tudo. Quando tiverem os filhos entram nesse processo também já, né?
Como é que funciona? Até que idade os filhos podem ser inclusos aí no processo? Tá. Miriam, assim, a partir do momento que o cidadão é reconhecido, a única obrigação na vida dele vai ser sempre atualizar a sua situação civil, ou seja, mudou de endereço, comunicar o consulado que faz parte da jurisdição. Casou, né? Casou novamente, casou, enfim, tem que compartilhar com o consulado. Nasceu filho, a lei diz 90 dias para regularizar. Eu e você sabemos, mães que somos, que não dá tempo, acabou de nascer nenê, 3 meses, às vezes é corrido, acaba não fazendo. Assim, a lei diz que até 17 anos, estourando 11 meses, dá para dar entrada no processo. Nós aqui no escritório temos vários exemplos de ter enviado processos que os pais deixaram a ver navios esse assunto e nos contrataram 15 dias para dar 18 anos. Nós temos esse exemplo de enviar o processo. É uma agonia, mas assim, os nossos históricos deram certo, o consulado reconheceu. É certeza que vai dar para quem está assistindo esse vídeo? Eu não sei. Né? É uma burocracia, né? Quanto com mais antecedência, é melhor você deixar depois para a última hora. Não deixa, não vale a pena. Eu sempre falo assim, sabe quando que a família lembra da gente? Quando já está vendo para o filho fazer um intercâmbio, né? Então, assim, daí lembra da gente, aquela correria. Sempre dá certo, mas tem prazos dentro nisso, né? Claro. Então, mas se respondendo, se o teu cliente que está analisando a franquia, que quer nos contratar para elaborar o processo, nós já vamos fazer os nascimentos junto no processo. Agora, a gente fez todo o processo, entregou, a pessoa já fez a imigração aí para os Estados Unidos e nasceu um filho, né? E daí nós vamos esperar o consulado reconhecer cidadão italiano e depois nós vamos fazer um novo processo para incluir esse filho. Então, é possível sempre. Ah, que ótimo! Nossa, as informações são muito importantes, né? Porque a pessoa tem que ter essa noção que é um processo, tem uma caminhada, ela vai ter que participar ativamente, tem que colocar o esforço, como se diz, né? Que a gente só colhe os frutos quando a gente coloca esse esforço. Se a pessoa tem essa descendência, por que não aproveitar? Né? Que é uma maneira que facilita e também é das mais econômicas, eu acho, né? Para os processos aqui. Então, porque tudo a gente tem que colocar aquele nosso esforço, se é uma coisa que realmente a gente quer, se a ideia é sair do Brasil e morar em outro país, a gente tem que, né, se vier para os Estados Unidos, vai ter que saber que vai também ter que aprender o inglês, vai ter que também fazer as coisas que cada país exige. E tudo, né, e tudo é feito assim, passo a passo. O importante é a gente poder estar colocando profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, a pessoa não vai perder tempo, nem perder dinheiro, e vai saber passo a passo do processo até ela chegar na vitória dela. E aí, por isso que o Vitality Spa, junto com toda essa equipe maravilhosa que a gente tem, está aqui, porque nós nos preocupamos com o bem-estar da pessoa, né? Então, a gente oferece o negócio, mas a gente está preocupada com o bem-estar, com a felicidade dela, e a gente sabe como essa mudança de vida é importante, porque, afinal de contas, nós já passamos por isso. Eu aqui há 26 anos mudei aqui para os Estados Unidos, a Sheila há mais de 30, então há 32 anos já mora aqui. Então, a gente sabe como foi esse processo de troca de vida. Então, a gente quer facilitar ao máximo, oferecer para as pessoas que nos buscam as facilidades, né? Para que ela não tenha, assim, tantos desgastes ou tantas coisas que ela tem que descobrir na experiência. A gente já vai mostrando este caminho com profissionais capacitados para isso. E é um diferencial de vocês, né, Miriam? Porque, assim, vocês já sabem, pela experiência de vocês, onde o cliente vai ter uma dificuldade. Da mesma forma, nossa aqui. Às vezes, a pessoa nos procura só para conversar, né? E o final, às vezes, fala, Francine, não é para mim, eu vou fazer sozinho. Eu falo, não, tudo bem. E desejo boa sorte, porque assim, eu sei exatamente aonde pode acontecer e ele vai ter que superar esse desafio. Mas o importante, Miriam, é o que você disse no começo, né? Eu acredito muito na semeadura. A gente lança sementes boas, né? A gente mexe na terra e uma hora ela cresce, né? Então, daí, assim, os frutos vêm, né? Então, assim, às vezes a pessoa que chegou nesse vídeo, até nesse momento,
talvez seja para ela, né, que está nos acompanhando, ou alguma mensagem que nós passamos em todo esse vídeo, né, talvez alguma coisa ajude ela, e o que precisar, todos nós estamos à disposição. É muito importante isso, é exatamente por isso que a gente faz, aproveitando os nossos recursos, né? Então, online, que a gente pode estar fazendo, você no Brasil, eu aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e a gente pode estar entregando essa mensagem para pessoas que estiverem no Brasil, na Europa, no Japão, em qualquer parte, na América do Sul, todo mundo pode se beneficiar, né, desta conversa e pode buscar o Grupo Galeto também para estar ajudando no processo, não é verdade? Exato, Miriam. Se até quem quiser nos acompanhar, nós estamos no Instagram como @GaletoCidadania, no canal no YouTube, esse vídeo também eu vou disponibilizar no nosso canal, Galeto Dupla Cidadania, e vai ser assim, um grande prazer receber um comentário, né, se você gostou desse vídeo, dessa nossa experiência aqui que nós estamos Deixa eu ter o WhatsApp também, como que as pessoas podem entrar também falando pelo WhatsApp? Sim, aqui é 55 15 98154 8807. A gente vai deixar aqui descrito também, e você nos procure, vem conversar conosco. Às vezes, se você também precisar apenas de alguma indicação, a gente pode conversar. Ai, Francine, não tenho certeza se a minha linhagem, né, é espanhola, é portuguesa, às vezes nos questionam, ou é italiano. A gente sempre vai dar uma olhadinha lá atrás, né, voltando, conforme nós explicamos. E quem sabe, né, Miriam, não chega até você aí esse passaporte, né? Claro, com certeza, com certeza. E a pessoa pode estar realizando o sonho dela também, não é verdade? É isso que a gente está concretizando o sonho, né? Botando na prática. E compartilha você também, Miriam. O que vocês oferecem como franquia para os nossos clientes da Galeto também te conhecer? Exatamente. Então, aqui vou falar rapidamente sobre a franquia do Vitality, né? Nós somos uma franquia que já estamos há 15 anos trabalhando aqui nos Estados Unidos, e nós trabalhamos na área da saúde, beleza e bem-estar. Então, todas essas pessoas que gostam, né, que trabalham nessa área ou querem fazer um investimento para poder ter o seu negócio atrelado com o seu visto ou não, pode estar nos procurando, né, pode estar vindo conversar conosco. Eu vou deixar também o meu WhatsApp, mais 954-638-3524. A gente vai deixar rodando aí embaixo também. Quem tiver interesse vir nos procurar. Nós falamos aqui com as pessoas em português, inglês, espanhol. Italiano a gente passa para francês. Tá bom? Estamos aqui muito felizes para poder receber e atender a todos. Tá certo. Muito obrigada. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, foi um prazer conversar e ter esse tempinho de qualidade, jogar semente, foi muito bom. Eu espero que, aliás, são sementes. Uma hora algum cliente vai voltar e vai falar: nossa, assisti um vídeo de vocês lá da Francine, que bacana. Foi um tempo muito bom, muito prazeroso. Ótimo, eu agradeço muito, muito o teu tempo, um prazer mesmo estar conversando com você. Eu agradeço e vou pedir então para você que está assistindo, que não esqueça, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos, todas as pessoas que também, como você, têm essa vontade de vir viver aqui nos Estados Unidos, né, de conseguir a sua dupla cidadania. Então, marque já, deixe o seu comentário, coloque a sua pergunta aqui no canal Bem Viver Vitality Spa. Um abraço a todos e muito obrigada. Arrivederci!